Paz e graça seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no capítulo 33 de Êxodo. Eu tenho um título: Deus manda o povo de Israel sair do Monte Sinai. Depois de entristecer, desagradar tanto a Deus, fazendo um ídolo, um bezerro de ouro, festejando, oferecendo sacrifícios a esse Deus falso, Deus puniu alguns e ele disse para que falasse a Moisés que o povo deveria sair dali. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaque, a Jacó e aos seus descendentes. Então Deus fala com Moisés, fala para o povo agora marchar. É para levantar acampamento. É para ir em direção à terra que eu prometi aos descendentes, aos antepassados desse povo, Abraão, Isaque e Jacó. Vão em direção à terra que mana leite e mel. E ele fala que eu mandarei um anjo para guiar você e expulsarei cananeus, amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso e eu os poderia destruir no caminho. Então, mais instrução. Agora levante acampamento e vão em direção à terra rica que eu prometi aos antepassados, e tem alguns inimigos lá, mas eles serão expulsos pelo próprio poder de Deus, é o que diz aqui na palavra. É interessante o plano inicial de Deus. Quando nós começamos a estudar o livro de Êxodo, existe um cálculo, de teólogos que essa viagem, com toda a dificuldade de muitas crianças, idosos, animais, seria uma viagem de 30 a 40 dias. Esse era um plano original. E logo no início, o plano vai tomando outra forma. Entra murmuração e murmuração, falando duramente contra Deus, lamentando ter deixado o Egito. Agora vem essa idolatria. As coisas vão mudando o plano original de Deus. Infelizmente é assim também na nossa vida. Poderíamos ter um caminho mais curto para chegar à nossa vitória, para chegar à nossa bênção, mas somos como esse povo, obstinado, teimoso. Então é necessário que a gente gaste um pouco mais de tempo aprendendo para receber de Deus o que Deus tem para as nossas vidas, mas isso não significa que é o plano original de Deus. Amém? Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, a mensagem dizendo que não iria com o povo, que ele iria mandar um anjo dele e que ele não iria porque o povo era obstinado, era um povo, nessa versão, vocês irão para a terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, um povo obstinado, um povo teimoso. E Deus diz: olha, eu não posso ir com vocês, porque se eu for com vocês, aqui ele continua, eu vou destruí-los. Não dá para suportar tanta rebeldia, tanta falta de temor, tanta reclamação, murmuração. Mas Moisés dá a mensagem para o povo e algo interessante acontece aqui no verso 4.
eles começam a chorar e ninguém usou suas joias, tiraram as joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Dura essa palavra, né? Saber que está na mão de Deus. E Deus diz: tire mesmo as suas joias. Vão para o pó. Vão para a humildade. Vão para o arrependimento. E eu vou decidir o que eu vou fazer com vocês. É bom ter na nossa mente, no nosso coração, que Deus é soberano. Ele age e faz o que Ele quiser. O que nos apoia é a sua misericórdia, porque senão teríamos muito o peso da mão de Deus sobre as nossas vidas. Para refletirmos. Vocês são um povo teimoso, e ele continua falando que não poderia ir junto, né? Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Eles não usaram mais. Eles se mantiveram numa postura, porque não é só tirar o que está externo. Não. Por isso muitas pessoas enganosamente têm a santidade como algo externo, mas estão tão enganada. É claro que nós temos que ser pessoas respeitosas, mas a santidade, ela é dentro de nós e ela sai para fora. Ela reflete nos nossos atos, ela reflete no nosso vestir. E aqui a posição de humildade entrou para dentro do coração deles. Neste momento a postura era essa: tirou as joias, postura de humildade, de quebrantamento, de arrependimento. Depois nós temos a tenda da presença de Deus. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. Isso aqui não tem nada a ver com o tabernáculo. E quem quisesse consultar o Senhor ia lá. Quando Moisés saía para ir para a tenda, o povo ficava às portas das barracas olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem, Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Num, o moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Então, havia uma tenda, chamada de tenda da presença de Deus. Moisés ia para lá, tinha o seu diálogo, a sua intimidade com Deus, a glória de Deus já ficava à porta da tenda e todo o povo ficava em pé à porta das suas barracas, porque eles entendiam: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está falando com Moisés, dando instrução para Moisés. E eles ficavam ali meio que na expectativa. O que Deus vai falar conosco? Talvez com medo, né? Mas sempre naquela expectativa. Algo interessante aqui no versículo 11 é que diz que Moisés falava face a face com Deus. Isso é algo que nós precisamos compreender. Por quê? A palavra ela não contradiz, nem Antigo Testamento com o Novo Testamento, jamais. E em João 1,18, uma parte do versículo diz: ninguém nunca viu Deus. 1 João 4,12, ninguém viu a Deus. Então, o que significa esse face a face? Estava querendo dizer
que Deus tinha proximidade com Moisés, que Moisés chamava a atenção de Deus. E eu comecei a perguntar quem era Moisés para falar com tanta proximidade com Deus. Vamos deixar o face a face aqui, porque, como eu disse, a palavra não se contradiz. Quem era Moisés? A palavra de Deus diz que Moisés, em Números 12, versículo 3, ora, Moisés era homem muito manso, mas que todos os homens que havia sobre a terra, olha uma atitude do coração que chama a atenção de Deus, porque a intimidade que Moisés tinha com Deus, Abraão não teve, Isaac não teve, Jacó não teve, José não teve. Moisés tem uma intimidade com Deus que ele chega a ser extremamente ousado nas suas palavras e declarações e argumentos que ele tinha para com Deus. E em Mateus 5,5, a palavra de Deus diz que os mansos herdarão a terra. Salmo 37,11, os mansos possuirão a terra. O que é ser manso? É ser domável. É ser aquela pessoa obediente. Aquela pessoa que reconhece que Deus é todo poderoso e ela se prostra diante de Deus. Ela não se rebela, é ausente de rebelião, uma pessoa mansa. E essa era uma característica citada em Números 12:3. Moisés era manso, mais manso que todos os homens existentes na terra. E o próprio Jesus diz, né, no Novo Testamento, num dos evangelhos, aprendei de mim. Aprendei o quê? Aprende a ser manso. Aprenda a ser manso. Aprenda a ser humilde de coração. Olha o ensinamento que Jesus traz para nós. Aprenda a ser manso de coração. Outro detalhe é que Josué já começa a ser treinado por Moisés. E ele ficava sempre perto à porta dessa tenda da presença de Deus. Quer aprender mais de Deus? Fique sempre perto. Perto da palavra, perto de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, porque aprender é tudo que nós necessitamos. Aprender das coisas espirituais, aprender de Deus, conhecer a Deus. Moisés tinha sede de Deus. E a palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu me lembro quando eu era nova convertida, que eu li um livro de Benihim. Na época, esse livro era, assim, muito espetacular mesmo. E Benihim, ele conta das experiências que ele tinha com o Espírito Santo. Aquilo queimava o meu coração. Acho que nunca mais eu fui a mesma desde que eu li esse livro. E eu li mais vezes. Mas ele chegava a passar 8 horas dentro do quarto dele, estudando a palavra de Deus. E Deus promete estar com seu povo. Mas Moisés aqui, ele fala com o Senhor: Senhor, eu não quero anjo não. Se o Senhor não for conosco, como o Senhor disse para mim, que se agradou de mim e que o Senhor ia conosco, eu não vou não. Olha a ousadia de Moisés. Eu não vou. E um anjo do Senhor matou 185.000 homens do exército de Senaqueribe, querendo destruir o rei Ezequias. Um anjo do Senhor. Mas para Moisés, ele não queria pouco. Isso é lindo em Moisés. Ele queria muito,
média para Moisés não estava boa, não. O anjo para Moisés não estava bom, não. Ele falou: Senhor, o Senhor prometeu ir conosco. E depois ele, mais ousado, fala com Deus: Deus, eu quero ver o Senhor. Olha, que coisa, que sede, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. Eu quero ver o Senhor. E Deus fala: não tem jeito, Moisés. Ninguém tem como me ver. Eu vou fazer o seguinte, vou te pôr aqui entre meio essas rochas, vou passar de costas, pondo a minha mão. Quando eu estiver passando, eu tiro a minha mão e você vai ver a minha glória. Temos muito a aprender com Moisés. Quanta ousadia! Fala com Deus. Deus, eu quero mais do Senhor. Eu preciso mais do Senhor. E hoje nós temos o Senhor dentro do nosso coração. E existe um texto quando Filipe está falando com Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus diz: quem vê o Pai vê a mim. Você quer conhecer o Pai? Olha para mim. Olha para o Verbo que se fez carne, olha para a fonte de água viva e nós vamos conhecer o Pai, porque hoje o Espírito Santo de Deus mora em nós, coisa que Moisés, com toda essa intimidade, ele não tinha. Só aqueles que têm sede vão alcançar mais de Deus nessa vida. Amém? Fica essa palavra para o seu coração, em nome de Jesus.